Que a paz e a graça do nosso Deus permaneça com todos, irmãos. Vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 11. Obrigado, meu irmão. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Leremos versículo 28 ao 30. Evangelho de Jesus Cristo, segundo falou Mateus, escreveu Mateus, capítulo 11, versos 28 ao 30. Todos acharam? Diz assim o texto: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra do Senhor, irmãos. Vamos orar, pedir ao Deus iluminação. Consoante essas benditas promessas, ó Deus e nosso Pai, que nós possamos sair daqui com o nosso coração acalentado. Que nós possamos sair daqui, ó Deus, renovados pela Tua palavra, renovados com essa confiança de que nós temos um Senhor em que nós podemos descansar, renovados por essa certeza de que a Sua palavra fala conosco, a Tua palavra nos orienta, a Tua palavra supre as nossas necessidades espirituais. E é isso que nós te pedimos, ó Deus. Fale conosco, nos ilumine, ó Pai, como nós entenderemos se não houver quem ensine. Por isso nós rogamos ao Mestre, o Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade e que nós tenhamos a capacidade também, através do Espírito, para praticá-la. Nós assim te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Em um mundo cheio de pessoas cansadas, sobrecarregadas, em um mundo em que impõe uma rotina totalmente frenética, com seus valores, com seus padrões, com os seus costumes, e com pessoas muitas vezes tendo que se encaixar a esses padrões mundanos no sentido de padrões de estética, padrões de beleza, padrão do corpo, padrão até mesmo do tipo de trabalho, do tipo de comida, do tipo de roupa que você tem que vestir. As pessoas, elas, ao longo das gerações, elas estão sobrecarregadas, elas estão cansadas, elas estão ansiosas, porque muitas vezes não têm a condição de atender, de se encaixar, de se colocar nesse padrão, nesse contexto que muitas vezes a sociedade impõe. Muitos tentam aliviar esse fardo através do sucesso, muitos tentam compor ou complementar, amenizar através das diversões, das práticas religiosas, mas eles ainda continuam sem paz. Nada do que eles fazem, nada do que eles buscam para suprir essa ausência de descanso, essa necessidade de descanso, suprir esse desejo de alívio, nada disso o satisfaz. Nada disso é capaz de dar esse verdadeiro descanso, essa verdadeira paz. Diante disso, irmãos, eu quero trabalhar com os irmãos, refletir um pouco sobre o convite que Cristo traz, ou melhor, nos faz para o descanso. Um convite que é diferente do convite que o mundo propõe. Jesus, ao dizer, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, ele vai nos dar um convite poderoso, um convite que vai nos fazer analisarmos e meditarmos sobre algumas verdades. Primeira condição, a quem é feito esse convite? Quais são as pessoas que estão sendo convidadas pelo Senhor? A segunda condição, a segunda verdade que nós podemos avaliar desse convite feito pelo nosso Mestre é a promessa proveniente desse convite. E, em terceiro lugar, a terceira verdade é o resultado que esse convite ele produz na vida daquele que é chamado e obviamente, naquele que aceita esse convite do Senhor. A primeira condição, irmãos, alcançados e sobrecarregados. O primeiro convite, nós logo no versículo 28, nós entendemos a quem é endereçado esse convite. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É quase que uma maneira irônica, porque quando nós analisamos o contexto das pessoas, qual delas não estão realmente nesse contexto de carga,
e uma carga que está além das suas forças. Qual das pessoas estão numa condição de alívio? Qual dessas pessoas não estão passando por uma questão de crise econômica, crise na saúde, crise no lado profissional? Qual dessas pessoas que foram convidadas ou são convidadas podem dizer, não, eu estou tranquilo? No linguajar popular, eu estou de boa. Quem pode dizer verdadeiramente que está numa condição de alívio, numa condição de cômoda, numa condição satisfatória? O convite do Senhor Jesus Cristo vai abranger praticamente todas as pessoas, é um convite universal, porque todas as pessoas estão nessa condição. Porque essas pessoas, essa sobrecarga, esse peso que estão sobre elas, nós podemos identificar primeiro o peso do pecado. Qual das pessoas não tem sobre si o peso do pecado? Então, quando Jesus ele diz, venha a mim todos que estão sobrecarregados e aqueles que estão também oprimidos, é oprimido e sobrecarregado pelo pecado. Jesus ele vem para promover esse alívio, para promover essa satisfação, suprir, ou melhor, extrair daqueles que eles estão chamando o peso do pecado. O maior fardo da humanidade, irmãos, é o pecado. O pecado separa o homem de Deus, corrompe a sua natureza e traz condenação eterna. Muitos vivem tentando aliviar esse peso através de boas obras, muitos vivem tentando aliviar esse peso através, na verdade, tentando se comparar com outros. Nós estávamos até refletindo isso hoje na classe dos adolescentes, onde as pessoas, quando nós abordamos e dizemos que ela precisa de Jesus, algumas podem até dizer, mas eu não roubo, eu não mato, eu sou uma pessoa honesta, cumpro com meus impostos, eu não sou como fulano de tal, que é desonesto, eu não sou como o vizinho que é mentiroso, que compra e não paga. As pessoas muitas vezes querem aliviar o peso do pecado dessa maneira, com as boas obras, se comparando com as outras pessoas, se mostrando até mesmo melhores do que as outras pessoas, comparando ou até mesmo em busca do sucesso. Mas o salmista ele vai dizer o seguinte, Salmo 38, verso 4, as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como fardo pesado são demais para as minhas forças. E Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer, o salário do pecado é a morte. O pecado, irmãos, não apenas condena, mas ele também escraviza. Como o Senhor Jesus Cristo diz, que aquele que pratica o pecado torna-se escravo do pecado. Jesus fala isso lá em João 8, verso 34. Quem pode então, irmãos, carregar esse fardo sozinho? Andar com esse fardo sobre si, o fardo do pecado. Então, quando Jesus ele convoca e chama aos seus ouvintes e, consequentemente, a nós hoje, a buscarmos a Ele, fazermos essa troca, Ele está dizendo, venha e deposite sobre mim os seus pecados. Venha e tire de si o seu pecado e lance sobre mim. Uma outra característica que envolve esse fardo, esse peso, além do pecado, é o peso, irmãos, o fardo da religiosidade. Naquela época, os fariseus eles impunham um peso religioso sobre o povo. O próprio Senhor Jesus Cristo, mais à frente, vai falar em Mateus 23, 4, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês impõem um fardo pesado sobre as pessoas, mas vocês mesmos com o dedo não querem carregar. Vocês impõem normas, vocês impõem regras, vocês impõem padrões que vocês mesmos não têm, nem se esforçam para cumpri-los. O peso da religiosidade, o peso de cumprir regras e padrões, que muitas vezes tem oprimido pessoas, cativado pessoas, e nós vemos, de acordo com as Escrituras, que cumprir regras e padrões só faz aumentar o peso e fazer com que ela não tenha condição. Essa questão ela vai ser abordada também lá na frente, já na época apostólica, na igreja primitiva. O próprio Pedro, em Atos 15, vai dizer, por que colocais sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nossos pais não puderam suportar? Por que colocar sobre os nossos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar? Paulo, tratando também da questão do judaísmo, pessoas querendo introduzir novamente ritos judaicos na igreja da Galácia, vai dizer, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais a novo, e não se submetais de novo a um jugo de escravidão. A religião sem Cristo, irmãos, apenas acrescenta um peso, enquanto Cristo
ele mesmo nos oferece o seu descanso. Então, quando Jesus ele convoca, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, é para lançar sobre ele o peso, é para que ele retire de nós, na verdade, o peso do pecado, o peso da religiosidade, para que nós não nos prendamos a ritos e práticas que nós julgamos que vai gerar salvação, mas na verdade só está gerando peso e uma vida metódica, uma vida religiosa que não produz verdadeiros frutos em Deus. As pessoas assim na igreja, que são fervorosas, que são tementes, que estão ali, na verdade, são assíduas nos trabalhos, nas atividades, mas que ainda não entenderam o real sentido do cristianismo. Não entenderam o real sentido de estar em Cristo, de sentir esse alívio de Cristo. E o terceiro peso que compõe essa carga, que pode se caracterizar essa carga, irmãos, pode ser o peso das aflições. As dificuldades do dia a dia também são um peso. Problemas financeiros, as doenças, as crises familiares, incertezas futuras que afligem o coração humano e nos preocupam, tiram nossa paz, tiram nosso sono, nos dão ansiedade. Jó foi um homem que experimentou isso e ele declarou: não tenho paz nem descanso, não tenho sossego, mas sim inquietação. Jó, que sofreu a perda dos seus bens, que sofreu a perda dos seus filhos e perdeu também a sua saúde, ele fez essa declaração, ele fez esse desabafo ao passar por esse momento de crise. Mas o apóstolo Pedro ele vai nos dizer também: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor, ele manda que nós lancemos, tiremos esse peso sobre nós e lancemos sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos aprendido isso. Tem 2 semanas que o pastor Paulo falou aqui sobre ansiedade. O que a ansiedade promove, o que a ansiedade causa, a inquietação. Mas nós temos um Pai, nós temos um Senhor que se propõe a cuidar das aves, se propõe a cuidar das vegetais e também se propõe a cuidar daqueles que ele comprou com seu próprio sangue. Todos nós carregamos fardos, irmãos, isso é fato. Todos os homens, por causa do pecado, por causa da falsa religiosidade ou das aflições, estão sobrecarregados. Mas a pergunta que nós podemos fazer é: onde é que nós vamos buscar o verdadeiro alívio? Mas Jesus, ele se apresenta e diz: eu tenho o verdadeiro alívio. Na verdade, ele é o verdadeiro alívio. Jesus nos convida a reconhecer nossa fraqueza e entregar esse peso a ele. Então, nós identificamos que o convite de Jesus, em primeiro lugar, é para aqueles que estão sobrecarregados e cansados. Cansados por causa de uma vida turbulenta e mergulhada em pecados. Cansados por uma vida mergulhada e turbulenta em uma religião que não produz frutos, que apenas cumprem ritos, mas que não geram vida, que não geram resultado em Deus. Esse convite é para aqueles que estão cansados e sobrecarregados, também para aqueles que estão passando pelas aflições. Mas a resposta e o cuidado do Senhor é: venham a mim, tragam esses fardos, que eu vou aliviar vocês. Em segundo lugar, irmãos, a analisarmos esse convite do Senhor Jesus Cristo, nós vamos entender essa promessa, o alívio do Senhor. Nós vamos entender não só para quem é que Jesus está destinando esse convite, mas também o resultado, a promessa desse descanso. Eu vos aliviarei, o verso 28. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O convite de Cristo, irmãos, não é apenas para identificar um problema. Jesus, ele se propõe a oferecer também a solução. Eu vos aliviarei. Esse alívio, irmãos, é profundo, esse alívio é real. A resposta de Cristo para os cansados não é um conjunto de regras, mas ele mesmo. É como, fazendo uma comparação, a gente vai ao médico e o médico manda uma bateria de exames e muitas vezes uma receita cheia de medicamentos, as quais nós temos que realizar, comprar, para supostamente sanar aquele problema. Jesus é diferente. Quando ele chama até ele diz: venham a mim que eu vos aliviarei. Ele não vai passar para a gente uma lista de regras, uma lista de padrões que nós devemos seguir. Ele mesmo vai promover o alívio.
ele mesmo é o alívio. Jesus, fazendo a comparação com o médico, ele é o médico e ele também é o remédio, para a glória do Deus Pai. Então ele diz, eu vos aliviarei. E o que é que esse alívio vai promover, irmãos? Esse alívio vai promover se o peso que esse convite, ou melhor, se o convite é para aqueles que estão sobrecarregados e um desse peso é o pecado, o resultado, a promessa desse alívio é justamente um descanso por causa da justificação que nós temos em Cristo Jesus. Então, se nós vamos a Ele sobrecarregados, nós vamos sair de lá com o alívio da justificação. O maior descanso vem ao saber que Cristo já pagou a nossa dívida. A justificação nos livra da culpa e nos reconcilia com Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 5:1, vai dizer, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O apóstolo Paulo também lá em Colossenses vai dizer que Cristo cancelou a dívida do pecado pregando-a na cruz. Então o alívio que Jesus promove é esse, irmãos. O alívio que nós sentimos ao sermos justificados. O alívio que nós sentimos ao sermos perdoados dos nossos pecados. O alívio que nós sentimos ao saber que agora nós estamos mais em inimizade com Deus, mas temos essa amizade plena com o Senhor. Que agora nós não somos apenas criaturas, mas também filhos de Deus. Que agora nós podemos ter um relacionamento mais profundo, mais íntimo com o Senhor. Esse é o alívio que o nosso mestre ele nos propõe. O alívio da justificação. É como se nós entendêssemos a dívida que nós tínhamos e como nós temos agora o alívio. Você tem uma conta incalculável, muitas vezes divididas em parcelas quase que infinitas, mas quando você cumpre a última parcela, você sente aquele alívio. Diferentemente com o Senhor Jesus Cristo, ele não dividiu a nossa dívida em uma parcela, irmãos, de uma vez por todas na cruz. Ele cancelou a nossa dívida e nos deu o alívio que nós tanto necessitamos, o alívio da justificação. Louvado seja o Senhor. Em segundo lugar, irmãos, esse alívio ele vai produzir em nós comunhão. O verdadeiro descanso não é a ausência de problema, irmãos, mas a presença de Deus. O apóstolo João vai dizer, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O escritor de Hebreus vai dizer também que resta um repouso para o povo de Deus. Hebreus 4, 9 a 10. A ausência, irmãos, o alívio que Jesus nos propõe não é uma ausência de dificuldades, não é uma ausência de lutas, mas é uma certeza, uma convicção de que o Senhor ele está conosco em meio às lutas, em meio às dificuldades. É como o apóstolo Paulo, que ele estava na prisão e à noite o Senhor se colocou ao seu lado e disse, coragem, Paulo, porque da mesma maneira que você testemunhou com o meu nome em Jerusalém, é necessário que você faça isso em Roma. Então o alívio que nós sentimos não é o alívio do problema, mas é a certeza e a convicção de que nós estamos passando por esse período de dificuldade, mas o Senhor está conosco. Ele tem promovido isso. Estou com vocês todos os dias até a consumação do século. No naufrágio, Paulo conforta todos dizendo, olha, fiquem em paz, não temam, porque nenhum dos que estão aqui vão perecer, porque eu recebi uma visão de que somente teremos uma perda material. Somente teremos perda material, mas a vida de cada um de vocês será preservada. Por mais que nós tenhamos algum tipo de perda, irmãos, a nossa vida tem sido preservada em Deus. Louvado seja o Senhor. Deus, ele nos promove um alívio. E por mais que ainda passemos pelas dificuldades, que esse alívio seja mediante a convicção que nós temos de que ele está nas nossas vidas, de que ele está presente. Ele não está alheio às nossas dificuldades. Esse é o alívio que o nosso Senhor ele nos promete. Não é um alívio que muitas denominações, infelizmente, querem aplicar. A falsa religião quer aplicar. Venha para Jesus que sua vida vai ser transformada. Que você que estava passando pela dificuldade financeira vai ter um reboliço financeiro na sua vida. A sua conta que estava vazia agora vai estar recheada. Não é isso que o Senhor promete. Não há nada mais gracioso e maravilhoso em saber que mesmo diante da dificuldade, o Senhor está conosco. Por mais que estejamos passando por inúmeras, seja ela no campo qual for, na saúde, nas finanças, no relacionamento com as pessoas lá fora, enfim, o Senhor ele está conosco. Irmãos, e o terceiro cuidado, a terceira promessa, que esse alívio que o Senhor promete para a gente,
está relacionado ao seu cuidado providencial. Deus, ele tem se proposto, irmãos, a cuidar de nós, a suprir as nossas necessidades. Cristo nos chama a confiar que Deus proverá todas as nossas necessidades. Como foi citado agora há pouco, o pastor Paulo trabalhou conosco nas 2 semanas, o versículo de Mateus: Deus cuida dos seus filhos melhor do que ele cuida dos lírios, melhor do que ele cuida das aves. O apóstolo Paulo nos orienta a não andarmos ansiosos por coisa nenhuma, mas lançarmos sobre ele, através da oração, as nossas súplicas e com ações de graça, confessando e pedindo ao Senhor que nos dê o alívio. O descanso que Cristo oferece é mais profundo do que um alívio momentâneo, é uma transformação total. Cristo promete descanso do pecado, Cristo promete um descanso, ou melhor, o descanso do pecado, que é a nossa justificação, da separação, ou melhor, da comunhão com Deus e da ansiedade da nossa vida. Deus supre as nossas necessidades. E isso é o alívio que Ele nos propõe. Justificação, perdão de pecados, comunhão com Ele. Nós que não estávamos longe, agora estamos perto. Nós que éramos filhos da ira, nos tornamos filhos de Deus. Nós que ficávamos preocupados com o amanhã, com o que comer, beber e vestir, sabemos que temos um Pai que trabalha, como Jesus diz, e o profeta diz: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Esse é o nosso Deus, irmãos. Isso não gera a nós alívio? Isso não gera em nós uma calmaria, uma paz de espírito, em saber que o nosso Deus está trabalhando conosco, enquanto muitos estão aí freneticamente buscando outros meios, até mesmo ilícitos, para suprir as suas necessidades, suprir as suas faltas, e o Senhor, conforme a boa vontade dele, tem suprido as nossas necessidades. Louvado seja o Senhor. Nosso descanso, irmãos, vem da certeza de que Deus, ele está no controle. Deus está no controle. Por mais que a situação não esteja melhor favorável, Deus está no controle. Estando bem ou não, Ele está no controle. Irmãos, nós vimos aqui brevemente o convite para quem é, para aqueles que estão sobrecarregados e oprimidos pela falsa religião, oprimidos pelo pecado, oprimidos pelas aflições. Para aqueles, nós identificamos agora esse alívio glorioso que o Senhor nos propõe, que o Senhor nos promete. Um alívio que é a justificação, o alívio que é a comunhão com o Senhor, o alívio que é a provisão do Senhor. E agora nós vamos ver o resultado dessa promessa, ou melhor, o resultado desse convite. O resultado que o Senhor promete, irmãos, é um descanso que promove uma vida ativa. Parece até contraditório. Poxa, eu vou descansar, mas ao mesmo tempo eu vou ter uma atividade, eu vou ter um desenvolvimento. Sim, o descanso, irmãos, não é um sinônimo de inatividade. O descanso não significa que vamos ficar acomodados. Jesus, na verdade, nos chama a um compromisso. O descanso não significa passividade. Não significa que nós vamos ficar de braços cruzados, esperando as coisas acontecerem. Não. Jesus nos convida a um relacionamento ativo com Ele. E de que maneira essa atividade, esse descanso, vamos dizer assim, que promove uma atividade, ele ocorre? Jesus diz no versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Tomar o jugo de Cristo, irmãos, é submeter-se a Ele em obediência. O jugo era uma espécie de instrumento que aqueles que trabalhavam com o gado colocavam sobre os animais e serviam para dar direcionamento ao animal, fazia com que o animal seguisse a um determinado caminho. Então, aquele animal que estava debaixo daquele jugo, ele estava submetido à direção de quem o estava conduzindo. Trazendo para nós essa aplicação, nós que tomamos o jugo de Jesus Cristo, nós nos submetemos a Ele de maneira voluntária. Nós nos aproximamos a Ele. Jesus, ele não propõe um jugo opressor. Jesus, ele não propõe um jugo que vai nos massacrar, que vai nos prender. Não.
Quando Jesus apresenta esse convite, essa promessa e esse resultado, nós nos submetemos a ele de maneira voluntária. Nós vamos ao encontro dele, ouvimos a sua voz e vamos até ele. Cristo, quando nos chama a tomar o seu jugo, irmãos, ele nos convida para que tenhamos uma submissão voluntária a ele. Paulo vai dizer o seguinte em Gálatas, que ele já havia sacrificado ou crucificado a sua vida, e ele estava morto para o mundo. E ele diz: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo para a glória do Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Então, esse jugo que o Senhor Jesus Cristo propõe é uma atração, na verdade, que ele nos dá, para que nós vamos ou nos direcionemos a ele de maneira voluntária. Ele não nos oprime, ele não exige, ele não é um opressor que tem um chicote, como acontece muitas vezes na pecuária, o dono ali açoitando o animal para que ele trabalhe. Não, nós vamos a ele de maneira voluntária, entendendo a sua vontade, entendendo o seu desejo. Paulo, ou melhor, o apóstolo Tiago vai dizer: sujeitai-vos, portanto, a Deus. É uma sujeição voluntária. Nós entendemos o que ele faz, o que ele quer para nossas vidas. Tomar o jugo de Cristo é isso, irmãos, nos submetermos de maneira voluntária a ele. Mas ainda falando a respeito desse resultado, esse convite que o Senhor faz para nossas vidas, nós entendemos que não vamos ficar parados, que descansar no Senhor não significa inatividade ou passividade. Nós tomamos o jugo e vamos a Cristo de maneira voluntária, mas Cristo também diz mais: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O descanso do Senhor, irmãos, vai nos levar a uma jornada de aprendizado e transformação. Descansar em Cristo vai nos levar a uma jornada de aprendizado. Jesus diz: e aprendei de mim. É por isso que também é necessário essa sujeição, essa submissão. O próprio João diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. É uma jornada de submissão, é uma jornada de aprendizado contínuo. Nós temos sempre que estarmos buscando esse conhecimento vindo da parte do Senhor. Nós não podemos nos contentar com o nível que nós temos hoje. Nós não podemos nos contentar com aquilo que nós aprendemos do nosso púlpito, por mais gloriosas sejam as mensagens que saiam daqui, trazidas pelo pastor Cândido, pastor Paulo, presbítero Emanuel. Nós não podemos nos contentar, nós temos a ênfase que sempre tem sido dita aqui, é: busquem aprender mais do Senhor. Nutram esse momento devocional nos seus lares, desenvolvam esse relacionamento mais próximo com o Senhor através da sua palavra, porque ele tem dito: aprendei de mim. E nós só aprendemos de Cristo com a sua palavra, com a sua verdade. E ele diz mais: o jugo dele é leve, diferente do jugo do pecado. O de Cristo é leve porque ele nos capacita. E mais, porque o meu jugo é leve, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso também vai nos levar, irmãos, a uma condição de obediência. Seus mandamentos não são penosos, diz João lá em sua carta, no capítulo 5 e no verso 3. 2 Coríntios 12, 9, Jesus vai dizer: a minha graça te basta. A minha graça te basta e os meus mandamentos são penosos. A obediência a Cristo, irmãos, não é um peso, mas um alívio. O verdadeiro descanso é alívio, mas não significa ausência de dificuldades, mas sim aprender com Cristo a confiar nele e seguir a ele de forma contínua, de forma diária. Esse é o resultado, irmãos, do convite que Jesus faz para cada um de nós. E para concluir essa meditação, entendendo para quem é o convite, entendendo as promessas que esse convite ele envolve e também os resultados desse convite, nós pensamos assim e utilizamos muitas vezes esse texto para utilizar até mesmo no momento de evangelismo. A gente vai até as pessoas e diz: olha, Jesus diz: vem a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Mas eu quero dizer, irmãos, que esse texto ele não perdeu validade.
ele não se aplica apenas àquela pessoa que está numa condição que não é cristã e que precisa ouvir para vir para o Evangelho. Eu quero dizer que aqueles que ouviram o Evangelho, que fazem parte da família de Deus, precisam desse texto, precisam confiar nessa promessa, quanto aqueles que ainda não ouviram o Evangelho. Precisam desse texto. Então, nós que estamos desalentados por qualquer motivo, recorramos ao Senhor. O Senhor, ele faz esse convite ainda para nós. Ele tem nos dito: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Aqueles que nos acompanham por essa transmissão, que ainda não conhecem o Senhor, o Evangelho, essa mensagem é para você. Para aqueles também que estão acompanhando essa transmissão, mas já conhecem a verdade, não pense que ela não tem validade, ela tem validade para mim e para a sua vida. Esse é um convite contínuo do Senhor, para nós lançarmos constantemente sobre Ele a nossa ansiedade. Para nós concluirmos, vamos ler todos juntos? Versículo 28 em diante. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, pastor.